Estou passando aqui para fazer uma pergunta para o professor Ellison Miessa. Doutor Ellison, é possível um acordo extrajudicial para reduzir e suspender salários? A reforma trabalhista criou aquele acordo extrajudicial que é firmado entre empregado e empregador, ambos assistidos por advogado. É possível pegar esse acordo, levar até o judiciário e o juiz, a juíza do trabalho, homologar essa redução do salário ou até mesmo a suspensão do contrato? Qual a sua opinião? Qual o recurso que cabe desta homologação? E, na sua opinião, o governo federal vai permitir que esse trabalhador, com um acordo homologado na Justiça do Trabalho, saque aquele benefício emergencial? Dê a sua opinião sobre esse assunto. Valeu, brother. E aí, doutor Henrique? Tinha uma perguntinha um pouquinho mais difícil para você me fazer. Confesso que tenho bastante dúvida quanto a esse tema, mas vou trazer aqui algumas ideias para a gente discutir com vocês que estão aí nos assistindo e aumentar as argumentações. Queria até ouvir a opinião de vocês sobre essa temática também. Mas vamos lá. Quando a gente fala do acordo extrajudicial homologado em juízo, então o processo de jurisdição voluntária, foi criado lá pela reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, o que ela autoriza? Permite que se faça um acordo fora da Justiça do Trabalho que, para que ele produza efeitos, eu tenho que levar para o judiciário homologar. Existem alguns requisitos formais e o principal deles aí é uma petição conjunta, então as duas partes vão fazer esse acordo extrajudicial, então petição conjunta, e ambas as partes devem estar representadas por advogado. Então aí já é um primeiro problema quando a gente fala aqui neste questionamento seu. Durante a relação contratual, um empregado contratar um advogado para levar em juízo para fazer a homologação de um acordo é um pouco mais difícil, mas vamos ultrapassar aí esse aspecto meramente formal. Então, suponhamos que tenha uma petição conjunta e ambas as partes estejam com advogado constituído, advogados diferentes. Vamos agora, então, para os próprios requisitos do acordo. O acordo é um negócio jurídico e, como tal, nós vamos impor aí transação. Há necessidade, portanto, que eu tenha dúvida, tenha aspectos controvertidos. E aqui podemos até levantar que há uma dúvida de fato. Olha, é possível eu fazer isso em juízo? É possível fazer esta redução salarial por meio de um acordo individual, já que nós temos agora uma medida provisória, mas uma decisão do STF? Então há, de certo modo, aí uma dúvida. Então viabilizaria essa dúvida. Um outro aspecto que a gente tem quando a gente fala da própria natureza ali, deste negócio processual, é necessário que eu tenha um objeto lícito. Então vamos pensar se a gente tem um objeto lícito aqui. Reduzir salário é lícito? Sim. A própria Constituição autorizou a redução salarial. Só que ela impõe aí a participação do sindicato. Então o objeto em si é lícito. A gente precisa saber então se é possível fazer sem a participação do sindicato. Então a gente já passou pelos aspectos formais e também ali por esses requisitos do próprio acordo. E aí, tenho lá uma petição fazendo um acordo individual para reduzir salário com base na medida provisória, pedindo para o juiz homologar. Vamos lá aqui pensando, me parece que a gente tem duas saídas ou duas teses que podem ser levantadas. A primeira tese, numa interpretação mais literal da Constituição Federal, vai vir e vai dizer, olha, o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, autoriza de fato a redução salarial desde que eu tenha a participação do sindicato por meio de acordo ou convenção coletiva. Além disso, nós temos uma decisão do STF de efeitos obrigatórios aí, determinando que se comunique o sindicato e tão somente se o sindicato não participar, aí sim que eu poderia ter lá o acordo individual. Então, por esta interpretação, eu necessito ter a participação do sindicato. E se o sindicato se negar, aí basta fazer o acordo individual, eu não precisaria do
judiciário. Então, nessa primeira tese aí, eu fico lá na sistemática da própria decisão do ministro Ricardo Lewandowski, e aí a gente não tem a necessidade ou a viabilidade de se ter essa jurisdição voluntária. Mas uma segunda tese me parece que pode também ser levantada, que é o quê? É uma análise teleológica mesmo do próprio artigo 7º. Por que nós temos esse artigo 7º? Na verdade, a ideia é o que? Olha, eu permito a redução, mas para que eu tenha redução é necessário que eu tenha a participação do ente sindical para que tenha contraprestação. Para que no momento ele verifique se há necessidade de fato daquela redução e haja uma contraprestação entre as partes. E aqui nós temos agora uma medida provisória que de certo modo já estabeleceu quais são as contraprestações. E nesta medida provisória, quando a gente analisa ela de forma finalística, a gente verifica que para os empregados que ganham até 3 salários mínimos, há uma redução salarial, mas há também uma redução de jornada. E a redução salarial, quando a gente compatibiliza ela com a redução da jornada, somada à ajuda do governo, então o benefício do governo, na realidade a gente acaba não tendo uma redução de hora. Exemplifico. Suponhamos que o trabalhador então trabalhe 8 horas e ganhe R$3.000. A medida provisória autoriza que eu tenha lá a redução de 50%. Então ele abaixa o salário dele para 1.500, mas consequentemente ele abaixa a jornada também para 4 horas. E além disso, ele vai receber um benefício, lá R$1.000, R$1.000 e poucos do governo com base então ali no seguro-desemprego. Então a gente verifica que eu vou ter R$1.500 de salário, mais R$1.000 de benefícios, R$2.500 para trabalhar 4 horas. Há uma redução salarial neste caso? Então aqui essa é a primeira discussão que gera dúvida, viabilizando inclusive esta hipótese aí do processo de jurisdição voluntária. E aí vem então os que vão defender isso, vão dizer o seguinte, olha, a função do sindicato, portanto, neste momento, é de redução salarial, viabilizar ali esta análise da contraprestação. E a contraprestação já foi definida na própria lei. O que significa, na própria medida provisória, o que significa que neste momento o papel do sindicato é fiscalizatório. E se é fiscalizatório, o judiciário também pode fazer esse papel fiscalizatório, viabilizando, portanto, que eu tenha um acordo individual, leve para o judiciário e o judiciário, analisando essas contraprestações que estão na própria lei, possa firmar este acordo individual, dando aí uma natureza, inclusive, de coisa julgada para este acordo. Ah, professor, mas e a decisão do STF? Quem adotar essa tese vai falar, olha, a decisão do STF não é para este caso. Quando a gente estuda precedentes, existe lá uma sistemática que é o do distinguish. E neste caso, a decisão que nós estamos falando aqui, no caso concreto, é uma decisão judicial que homologa um acordo individual. Então aí nesta hipótese, ela não estaria, de certo modo, enquadrada na decisão do STF. E seria então diferente, de modo então que o juiz não estaria descumprindo propriamente dito a decisão do STF. Aí se fizesse uma homologação então desta forma, caberia recurso, como o Henrique diz? Sim, cabe recurso porque é uma sentença. Cabe recurso, quem pode recorrer? As próprias partes, e aí no caso elas não vão recorrer. O Ministério Público pode recorrer, entendendo que o objeto, de certo modo, não era lícito. Ou o próprio sindicato, porque ele é o terceiro interessado, aí neste caso poderia ser considerado e poderia então interpor recurso nesta hipótese, tá? A meu juízo não caberia reclamação aí neste caso em razão da própria distinção do caso, tá? Então aquela reclamação que ele poderia ir direto lá no STF. E o governo poderia aceitar este acordo? Claro, uma decisão judicial, e ali o próprio acordo firmado valeria para poder dar entrada lá no benefício. Qual a minha posição? Confesso para vocês que neste primeiro momento eu ainda não tenho
uma opinião formada. Queria aí ouvi-los, discutir um pouco mais este assunto. É um tema extremamente delicado, ainda mais nesse momento que a gente está aí passando da pandemia e aí criando aí diversos aspectos neste momento diferenciados do que a gente vê no dia a dia. Então aqui em relação ao próprio tempo, a necessidade imediata de se ter aí essas modificações, a gente começa a discutir a temática de uma forma diferente. Se fosse em momentos normais, a gente já saberia de fato como decidir, né? Como interpretar aí esta possibilidade. Então aqui estou trazendo uma temática para a gente poder discutir de fato. Deixo aí a pergunta em aberto e gostaria de ouvi-los. O que vocês pensam a respeito dessa sistemática, se é possível ou não, partindo desse pressuposto dessas duas teses que eu trouxe aí para vocês, e se vocês tiverem outra, que possam aí discutir com a gente. Um abraço!